ingressei na URGS no curso de História em 99, sempre tive uma característica de fazer atividades muito diversas, assim. Eu comecei trabalhando com uma bolsa de pesquisa na Faculdade de Educação, que não tinha nada a ver com ditadura, era sobre discursos médicos, né, no século XIX, com a professora Maria Stefanu, e também, enfim, militava, né, no centro acadêmico, e comecei a me envolver nas discussões sobre ditadura, especialmente por conta da proximidade com um professor, que é o professor Henrique Serra Padrós, da URGS, né, que é uma grande referência no tema, quando a gente começou a fazer algumas oficinas para professores sobre o ensino da ditadura, especialmente nas jornadas do GT Ensino de História e Educação da AMPU. Então, tradicionalmente, o Henrique tinha um trabalho de oferecer nessas jornadas, oficinas, né, e eu comecei, então, a participar. E eu fui trabalhar como bolsista no Ministério Público do Rio Grande do Sul, que tinha um projeto de memória, e fiz um trabalho, então, que acabou originando o meu TCC, que era, na época, a gente não tinha TCC ainda, né, na licenciatura na URGS, né, mas a minha monografia, que era sobre a ditadura e os seus reflexos no Ministério Público do Rio Grande do Sul. Então, foi um primeiro trabalho, assim, bastante, assim, inicial, assim, incipiente, mas que acabou me aproximando mais do tema, né? E aí, eu me formei, né, enfim, trabalhava fora da área, dava aula de inglês para me sustentar, fazia várias coisas, assim. E aí surgiu o desejo de fazer o mestrado. Bom, mas e aí, né, como é que eu desejava ingressar no mestrado, mas sempre aquela dúvida cruel sobre o que pesquisar, né? Foi uma história que é bem interessante, assim, porque, na verdade, né, eu sempre falo que tinha um jornal no meio do caminho. Quando eu ainda estudava no ensino médio, na minha cidade, assim, saiu uma reportagem na Zero Hora, que era de um jornalista chamado Nilson Mariano. Ele tem pesquisado várias questões, né, ele trabalha com jornalismo investigativo e ele tem produzido sobre ditadura. E ele escreveu uma matéria sobre os chamados arrependidos. E eu me lembro, eu estava no terceiro ano do ensino médio, acho que foi em 94 ou 95, essa matéria na Zero Hora, e ela me deixou muito impactada, assim, e eu guardei esse jornal, né, eu recortei a Zero Hora e guardei, ficou numa pasta minha, e quando eu já estava terminando o curso de graduação, né, querendo ingressar no mestrado, essa história de novo veio à tona. Aí eu conversei com o Benito, que foi, né, o professor Benito Schmidt, que foi meu orientador no mestrado, super maravilhoso, né, me instigou muito, e aí ele falou, mas a grande questão é que fontes tu vai usar, né, o tema é interessante, tudo, mas como é que tu vai conseguir se aproximar dessas histórias, né, porque realmente não tinha nada produzido sobre esses processos de retratação pública. Então, eu acabei pesquisando em alguns jornais, né, para conseguir fazer o projeto, e consegui o contato de 3 dos militantes que tinham sido, então, levados para a televisão para se retratar publicamente. E a partir daí eu ingressei no mestrado, então, e começou mais, né, de uma forma, assim, mais consistente a minha trajetória como uma pesquisadora do campo da ditadura, né. Eu levei quase 3 anos para fazer o mestrado, pesquisei muitas fontes, assim, e num momento, isso é bem importante para os pesquisadores e pesquisadoras dessa nova geração, né. Eu acho que hoje a gente tem um arsenal de acervos, de bibliografia disponível na internet, assim, que é muito rico, que na minha época não tinha, né, então eu me lembro, assim, que eu fiz 2 viagens para São Paulo para pesquisar, assim, mesmo em jornais, assim, que hoje estão super disponíveis na hemeroteca, eu tinha que ficar na cidade, né, pesquisar acervos da própria repressão, né, que hoje a gente tem disponibilizado online de uma forma, né, muito mais organizada, articulada, então, naquele momento foi bastante difícil, né, e especialmente eu tive todo o desafio das entrevistas, né, de realizar entrevistas, de trabalhar com história oral, especialmente porque muitos daqueles militantes, eles não queriam dar seu depoimento, né. Isso é uma coisa, porque obviamente a gente está falando de histórias bastante traumáticas, né, de militantes que a maior parte deles eram militantes da luta armada e que são levados, então, pelo regime ditatorial a se retratarem publicamente, a dizerem que se arrependiam da sua trajetória de militantes. Então, muitos desses militantes deram esses depoimentos sob tortura, alguns, evidentemente, já estavam em processo de rompimento com as suas organizações, com a própria perspectiva de luta armada, mas é um processo bastante traumático, eles ficaram bastante marcados também pela esquerda, né, estigmatizados pela esquerda como traidores.
Então, assim, acho que enquanto na minha trajetória como pesquisadora do campo da ditadura, eu não tenho dúvida que esse foi o trabalho mais difícil, assim, que eu desenvolvi, especialmente por conta dessas entrevistas, da densidade dessas entrevistas, né? E acho que por aí também que eu, né, acabei aprendendo muito. Enfim, depois defendi a dissertação, ela acabou sendo premiada pelo Memórias Reveladas, o que foi bastante importante para dar visibilidade para o trabalho, né? O Memórias Reveladas é um prêmio bastante importante, porque ele tem dado visibilidade para uma série de estudos que muitas vezes acabam ficando muito num nicho, né, acadêmico ou nas suas próprias regiões. Eu acho que o Memórias Reveladas, ele potencializa tanto a divulgação dessas pesquisas, como o próprio incentivo em relação ao uso das fontes, né, especialmente as fontes da repressão. E aí depois eu fiquei um tempo só trabalhando, assim, né, o mestrado acabou, eu trabalhava como substituta na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, foi a minha primeira experiência como professora universitária, assim, e eu me lembro que eu dava aula, sei lá, desde América Colonial até disciplinas do campo da educação. Bom, tu já foste substituta, é uma loucura, assim, né? E eu acho que eu nunca estudei tanto na vida, assim, porque, claro, né, tem algumas disciplinas que eu sabia muito pouco, então foi um processo de aprendizagem bem importante também. E quando eu estava na UniOeste, eu fiz uma disciplina como ouvinte com a professora Sônia Mendonça, da UF, que trabalha classes patronais, ela trabalha mais especificamente com o patronato rural, né? E eu me encantei muito com o tema da pesquisa da Sônia, né? E que foi o que acabou me levando, então, ao meu novo tema de pesquisa, que foi a FARSul, né? Que é a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, é uma das principais entidades patronais rurais brasileiras, né? E eu investiguei justamente esse período do pré-golpe de 64. Então, o meu objetivo era tentar pensar como é que foi a atuação da entidade na oposição ao governo Brizola, os movimentos de luta pela terra que emergiram com bastante vigor naquele momento, e também como ela se colocou diante do golpe de 64. Então, o meu doutorado foi sobre isso, acabei defendendo em 2016, mas teve uma coisa importante, assim, que aconteceu durante o processo de doutoramento, que eu fiz um doutorado sanduíche no país, no CPDA, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E lá eu acabei conhecendo as professoras Regina Bruno, que também trabalha com o patronato, que foi quem me recebeu, e a professora Leonilde Medeiros, né, que tem uma trajetória bem longa na análise dos movimentos sociais. Acabei me incorporando na rede de pesquisadores da Comissão Camponesa da Verdade, né? Então, nós produzimos um relatório que serviu de subsídios para o relatório da Comissão Nacional da Verdade, mais especificamente para o capítulo referente a camponeses indígenas, e produzimos um relatório final da própria CCV. Então, desde então, o meu tema de pesquisa ele tem versado muito, né, que é o que eu tenho trabalhado atualmente, assim, especialmente a partir de um projeto que essa rede aprovou junto à CAPES, no edital Memórias Brasileiras, que é justamente pensar a questão do campo, né, as violações de direitos humanos no campo durante a última ditadura. Então, isso é uma questão bastante interessante, assim, que é um pouco sobre as histórias que eu quero contar, né, é de pensar um pouco quais são os sentidos, né, dessa repressão no interior, no campo, como é que as pessoas que viviam nesses espaços, elas viveram esse período ditatorial. Porque é bem importante a gente pensar nesses efeitos demonstrativos, né, que são forjados por essa cultura do medo, que é a característica do regime ditatorial. Ela é diferente, ela reverbera diferente no campo, né, em cidades do interior. Então, eu tenho me dedicado mais a investigar especialmente sobre o Master, que é um movimento de luta pela terra que surge no Rio Grande do Sul entre 60 e 64, e como muitos dos seus integrantes e dirigentes eles vão ser perseguidos no pós-64. Então, esse é o tema que agora, nesse momento, eu estou me dedicando. Quando eu terminei a minha dissertação, que foi um trabalho, assim, né, que eu sinto maior orgulho, assim, acho que, né, foi um trabalho que me ensinou muito, mas realmente também foi um tema bastante difícil, e eu queria, quando eu
né, eu fiquei um tempo só trabalhando, só dando aula, me dedicando mais às atividades de docência. E eu queria um tema que me instigasse, né, e eu acho que quando eu me aproximei das discussões, eu fiquei muito encantada com as aulas da Sônia Mendonça, com a discussão que ela trazia sobre o patronato. Eu enxergava, assim, lacunas gigantes nessa discussão sobre as direitas, sobre o patronato. Eu acho que hoje também, diferente do momento em que eu ingressei no doutorado, eu acho que nos últimos anos, essa produção historiográfica sobre as direitas, né, sobre os grupos, as classes dominantes, ela tem se fortalecido no campo da história. Mas naquele momento, assim, tinha poucos trabalhos. Então, assim, eu realmente fiquei encantada, eu fiquei com muita vontade de pesquisar sobre o tema. Mas depois que eu ingressei no doutorado, eu só fazia meia culpa. Eu pensava, gente, por que eu não segui um tema, né, que já estava mais, enfim, que eu já tinha uma trajetória. Então, assim, foi um processo muito difícil, principalmente, assim, no sentido de me apropriar de uma bibliografia, tanto no campo da história, como especialmente na sociologia, né, era uma bibliografia sobre patronato rural, que eu não tinha me aproximado ainda, então foi muito desafiador, tanto nessa questão da bibliografia, que eu tive que me apropriar e discutir, nesse sentido, o período que eu fiz o doutorado sanduíche no país, no CPDA, me ensinou muito, né, e também em relação às fontes, porque, obviamente, são outros olhares em relação à fonte, né, é diferente do que quando eu vou, por exemplo, fazer uma análise de uma documentação produzida pela esquerda, por exemplo, jornais de esquerda, como eu trabalhei durante a dissertação, documentos da repressão. É diferente a lógica de produção do documento patronal, né? Mesmo que eu esteja tratando, por exemplo, de jornais, que teoricamente é um jornal, é a mesma fonte. Eu estava te comentando sobre esse desafio também da leitura das fontes, assim, né? De ter um outro olhar, de pensar os signos dessa comunicação das entidades patronais, né? De tentar compreender um pouco o seu funcionamento. Então, foi super difícil, assim. E depois, agora, eu acabo vindo também para os movimentos de luta pela terra, que aí é uma outra também, é uma outra abordagem. Então, assim, e aí agora, trabalhando o Master, trabalhando os movimentos de luta pela terra, eu voltei a trabalhar com essa documentação da repressão também. Então, eu acho que, na verdade, a minha trajetória, ela é muito diversa, talvez tenha a ver com o meu perfil, eu gosto de fazer coisas bastante diferentes, assim. O meu campo de atuação na universidade é a área de ensino, eu trabalho com os estágios, né, trabalho com estágio supervisionado, com ensino de história, tento, né, também fazer esse vínculo, trabalhar sobre as ditaduras em sala de aula, mas o meu perfil é um perfil, assim, de transitar mais, acho que não só na historiografia, mas na vida, assim, eu gosto de fazer coisas diferentes, assim. Me deparei com esses processos de retratação pública, a minha hipótese era, essas pessoas, elas foram coagidas, elas foram torturadas, elas foram ameaçadas, e por isso, né, isso levou elas a se retratar publicamente, né, a aceitar, por exemplo, ir para a televisão, fazer manifestos de próprio punho, criticando, né, fazendo uma autocrítica da sua trajetória, muitas vezes elogiando o próprio regime ditatorial. Então, para mim, a minha hipótese inicial já estava dada, né? Foi através da repressão, né? Uma visão também um pouco militante que eu acho que eu queria ter naquele momento. E aí, quando eu me deparei com essas trajetórias, né? Eu fui percebendo que havia várias outras questões que atravessavam, né, a experiência daqueles sujeitos. Então, assim, algumas das entrevistas, elas foram muito marcantes, porque, inclusive, elas mostravam que, sim, a maioria absoluta dos militantes que foram levados a se retratar, ou estavam presos, né, enfim, estavam presos, a maioria absoluta tinha sido torturados, então, evidentemente que a escolha não, mas o fato de ter se retratado publicamente, ele ocorreu num momento em que essas pessoas, elas estavam numa situação de privação de liberdade, né, elas estavam, de alguma forma, coagidas. Mas mas os seus depoimentos também me fez perceber que existiam outras questões também relacionadas às suas próprias vivências dentro da esquerda, né? Então, isso foi bastante importante, assim, quando um dos depoentes, assim, que acho que sem dúvida foi a entrevista mais potente que eu fiz, que era um depoente, o Gustavo, em que ele me falou, olha, apesar de tudo, havia sinceridade no meu depoimento.
eu achava que era um erro os jovens ingressarem na luta armada. Eu achava que aquela luta já estava perdida, a gente só estava perdendo vidas, a gente não ia derrotar a ditadura com as práticas que a esquerda adotava naquele momento. Então, trazer esse elemento da sinceridade, assim, trazer esse elemento de uma crítica que muitos militantes e muitos grupos faziam em relação às práticas da esquerda, ela foi importante justamente para pensar essa complexidade das vivências e a complexidade também da experiência militante, né? Porque às vezes quando a gente olha para a esquerda ou quando a gente trabalha com militantes, tem muito cristalizada essa ideia de romantização, de abnegação do militante. A gente às vezes acaba reproduzindo também esse perfil do que seria o militante, né? E aí quando tu trabalha com essas pessoas, quando tu faz entrevistas, tu vai percebendo assim o quanto de dúvida, de hesitação, de medo, de arrependimento, de tudo que tem também nessas trajetórias. Eu não estou generalizando para todas as pessoas que lutaram contra a ditadura, evidentemente, mas é importante que a gente enxergue também esses militantes, essa esquerda, com um olhar mais sensível e mais complexo, né? Acho que isso foi um ensinamento bem importante da dissertação, assim. E, claro, sem dúvida, né, perceber também como esses depoimentos e como esses militantes, eles foram utilizados pela lógica do regime ditatorial, sem dúvida, né, isso estava dado. Então, a forma como esses depoimentos foram construídos, né, o tipo de discurso que foi anunciado nesses depoimentos, isso tudo nos diz da própria lógica do regime ditatorial. Mas para mim, o que mais foi importante na dissertação é pensar essas memórias, e pensar essas memórias como memórias subterrâneas, né? Memórias que não se enquadram nem naquela memória oficial que foi produzida durante a ditadura, mas também não se enquadram com uma memória da esquerda que foi produzida no pós-ditadura. São memórias que nos trazem outros elementos, assim, outras experiências. Então, acho que foi um pouco nesse sentido. Se a gente for pensar quando começam a surgir os primeiros livros de memória de militantes da esquerda, lá no final da década de 70, né? Tô pensando no Sirkis, né? Tô pensando no próprio Gabeira, e de vários outros militantes, especialmente militantes homens, né? E aí a gente tem também alguns recortes aí, que começam, então, a produzir essa memória sobre a esquerda. E eu acho que essa memória, ela começa a circular mais socialmente, talvez a gente pudesse pensar, especialmente a partir da década de 90, se a gente for pensar em alguns produtos culturais. Estou pensando, por exemplo, filmes. A gente tem a minissérie Anos Rebeldes, da Globo, em 92, que acho que é um marco também nessa discussão mais pública, né, no sentido de que, bom, é um produto midiático que traz o tema à tona, né. E, claro, assim, se a gente for pensar, por exemplo, nos anos 2000, a gente vai ter uma produção historiográfica, né, sem dúvida, há um boom na produção historiográfica sobre o tema da ditadura, novos arquivos, novas abordagens, fontes, mas também me parece que há uma circulação maior dessa memória, né, sobre a ditadura. Há uma maior ocupação de espaços e, evidentemente, isso também está relacionado com as próprias políticas de memória que vão ser, ainda que sejam políticas tímidas, mas são políticas de memória importantes que vão ser implementadas pelos governos petistas, né? Então, a gente tem, por exemplo, toda a investigação feita pela Comissão de Mortos a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, que depois vai originar o livro Direito à Memória e à Verdade, em 2007, né? A gente vai ter a Comissão de Anistia atuando, as caravanas da anistia. Então, essas políticas públicas, elas também vão ser importantes, né? Porque elas, de alguma forma, também vão produzir sentidos em relação a esse passado ditatorial que vão circular. Então, a gente, especialmente a partir dos anos 2000, a gente vai ter novos elementos para pensar essas memórias, que vai culminar justamente com a criação da CNV, que eu acho que aí há uma grande inflexão, sem dúvida, né? Eu me lembro, assim, que teve uma fala de um seminário que foi organizado pelo professor Henrique Padrós, no Arquivo Público do Rio Grande do Sul, onde a filha de um militante, ela nunca tinha dado seu testemunho, foi de um militante sindicalista importante de Porto Alegre, e foi a primeira vez que ela deu o seu testemunho público com a CNV, né? E aí ela disse o seguinte, ela disse assim, parece que com a CNV se tirou uma espécie de tampão que de alguma forma interditava as nossas memórias, a nossa possibilidade de fala.
né? Então, eu acho essa metáfora do tampão muito importante, assim, para a gente pensar o quanto, durante muitos anos no Brasil, essas memórias, de alguma forma, elas foram interditadas, né? Elas foram, enfim, há vários atravessamentos em relação a essas memórias. Então, acho que a CNV, para a gente, teve, por mais que a gente tenha uma série de críticas, né? Por mais que os resultados que a gente esperava, por exemplo, com a divulgação do relatório, por mais, como tu mesmo disseste, ela provocou uma reação muito forte, muito articulada, né? Mas ela cumpriu um papel importante, me parece, em relação a essa memória, né? Agora, o que acontece depois da CNV, e aí a gente pode tentar compreender isso de formas diferentes, mas há, sem dúvida, uma inflexão muito grande, né? Uma inflexão que é representada pelo golpe de 2016, né? Uma inflexão que é representada, não, mas que também se origina pelo fato do próprio relatório da CNV ele não ter tido uma circulação mais ampla, né? Ele não ter reverberado, por exemplo, em uma ação social, exigindo, por exemplo, uma punição aos torturadores, que era uma expectativa, especialmente de familiares de mortos desaparecidos, né? De militantes de organizações em direitos humanos. Então, eu acho que a CNV, por um lado, ela também provocou muita frustração, né? Nas pessoas que historicamente tiveram engajadas na luta pelo direito à memória e à verdade, e, por outro lado, para os setores conservadores, para os setores de direita, ela representava, né, ela representou uma ameaça, ela representou a disseminação de uma série de relatos que não condiziam com seus valores, com seus projetos políticos e de classe, né, então acho que essa era a grande questão em relação à CNV. E hoje a gente vive o reflexo dessa inflexão, que é justamente com o negacionismo, com essas relativizações que a gente comentou, e eu percebo também, assim, que há muito medo também, mesmo em pessoas que já deram depoimentos, pessoas que, aqui eu estou falando, por exemplo, pessoas de esquerda, né, pessoas que em outras ocasiões, em outros momentos, se disponibilizaram a dar suas falas, a falar sobre as suas trajetórias, e hoje sentem medo de falar sobre o tema. Então, acho que esse é um outro elemento que a gente precisa pensar, né, esse elemento do medo que está presente hoje, né, nesse cenário que a gente vive. Esse é um projeto novo, né, que a gente começou a trabalhar nele na metade do ano passado, né, junto com uma outra colega aqui da UFPEL, e o nosso objetivo era justamente tentar compreender, pensar mais a fundo a questão sobre o ensino da ditadura na educação básica, considerando justamente esses atravessamentos, assim, que hoje estão colocados quando se fala de ditadura, né? Então, pensar, por exemplo, como os discursos negacionistas, os discursos de relativização, né, do período ditatorial, eles, de alguma forma, atravessam os mundos da escola e as práticas de professores e de professoras. Então, o nosso objetivo é tentar pensar um pouco isso e tentar de alguma forma, claro, investigando. Então, a gente colocou alguns eixos de investigação, que é pensar, por exemplo, a abordagem dos materiais didáticos, pensar como a BNCC, né, especialmente a BNCC do ensino fundamental, ela tem trazido essas questões relacionadas ao período ditatorial, e pensar também como na sociedade circulam esses discursos, né, então a prática, por exemplo, de movimentos que buscam cercear a liberdade de ensinar, como escola sem partido, e como tudo isso acaba gerando um medo, né, de muitos educadores e educadoras de abordar o tema. E, só que, quando a gente iniciou o projeto, eu entrei de licença maternidade, né, logo depois, assim, acho que foram 3 meses depois, então, nesse momento, a gente não deu seguimento. Agora, quando eu retornar da licença maternidade, a ideia é que a gente possa produzir mais nesse sentido. Nós temos alguns estudantes de graduação, de mestrado, que compõem também esse grupo, né, e o nosso objetivo agora é, então, tentar fazer uma investigação um pouco mais específica, assim, sobre o tema, né. E a gente, enfim, eu produzi esse ano também 2 textos pensando sobre o tema, que um foi com a Caroline Bauer, que é também minha amiga, pesquisadora, que vai ser publicado em breve, depois eu posso passar também. E a nossa tentativa foi justamente pensar e escrever com uma linguagem que realmente pudesse dialogar com os professores e professoras da educação básica. Eu participei de 2 bancas, assim, do Prof. História, inclusive de professores da educação básica que trabalharam sobre essa questão da abordagem da ditadura. As 2 eram de dissertações do interior do estado do Rio Grande do Sul. E é bem interessante isso que tu trazes, assim, porque
o que eles percebem é que há a negação, claro, né, por exemplo, há discursos que simplesmente são negacionistas de uma forma um pouco mais pura, eu vou usar esse termo, mas há muitos discursos que relativizam, ou seja, que abrandam o que seria, por exemplo, algumas práticas que eles consideram como negativas, por exemplo, a tortura, a falta da liberdade de expressão, mas essas práticas, elas são abrandadas em virtude de outras coisas que se consideram positivas. Por exemplo, nessas cidades do interior, o discurso de que antes havia segurança, né, que lá naquele lugar ninguém tinha sido torturado, não havia violência durante o período ditatorial, ela é muito reafirmada. Então é interessante perceber como esse negacionismo, ele vai se manifestar de diferentes maneiras, né, dependendo, por exemplo, da região, né, do lugar também, do lugar de fala. Tem vários recortes também de classe que a gente precisa levar em consideração. Então acho que ainda é um desafio para a gente compreender porque acho que não é o negacionismo, são os negacionismos que circulam sobre a ditadura, né? Mas pensar isso no mundo da escola hoje é fundamental.